Um homem chamado Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, segundo a revista Forbes, certa vez, numa entrevista para a CNN, ele respondeu assim: quem disse que não existe luta de classes? Óbvio que existe, claro que existe, e nós estamos ganhando. Eu trago essa frase porque existe um receio em falar sobre isso, em falar sobre luta de classe. E nisso se procura desviar, sempre há uma tentativa, muitas vezes atrapalhada, de buscar argumentos conciliatórios onde eles não existem. Argumentos conciliatórios onde, de uma maneira muito nítida, há um enfrentamento ou coisas que depõem contra os trabalhadores, de maneira geral, de uma maneira muito clara, que é a classe trabalhadora que está perdendo esse discurso. E eu creio que isso não seja nem correto e nem bom. Sim, há uma luta de classes, cujos interesses são distintos entre quem vive do trabalho, das pessoas que vivem do trabalho, com as pessoas que detêm os meios de produção. E isso não sou eu que estou dizendo, isso é secular e estrutura todo o sistema de metabolismo social pautado no capital no qual nós estamos inseridos. E isso, relacionado com a reforma administrativa, traz uma questão fundamental, que é: que tipo de sociedade que nós queremos construir? Essa é a pergunta fundamental quando nós estamos diante de uma reforma como a reforma administrativa. E aí eu faço uma ressalva. A reforma administrativa, ela trata de um projeto nacional, obviamente, né? E ela não pode ser analisada sobre a perspectiva do Estado de Santa Catarina, muito menos de opinião de rede social e menos ainda de grupo de WhatsApp do condomínio. E sendo um projeto dessa magnitude, é preciso a gente, sobretudo, tirar uma fotografia da realidade social brasileira, que é, efetivamente, quem se utiliza dos serviços públicos. E essa fotografia, a partir de 2016, onde houve uma implementação mais brutal que o Brasil conheceu, de uma política de choque neoliberal. E aí, aqui, está mais uma vitória do capital, nessa luta de classes. E quem que perde? Hoje, o Brasil bate recorde de desemprego. São 14,7 milhões de desempregados dados de 2021. 3,6 milhões de pessoas voltaram à pobreza apenas no ano de 2017. Setores da economia com capacidade ociosa em até 60%. A informalidade bate recorde e hoje, dos trabalhadores, 41% são trabalhadores informais. A proporção dos desocupados há mais de 2 anos subiu de 23,5% em 2017 para 27,5% em 2019. E do IBGE, também informou no trimestre terminado em maio de 2020, faltou trabalho para 30 milhões de pessoas no país. E agrego uma outra informação a respeito do acesso à internet, quando a gente fala das avaliações, que 40 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à internet. Esses são dados do IBGE. E esses números revelam que tem um grande número de pessoas que, justamente por ações do governo, por ações equivocadas do governo, precisam justamente do amparo e da proteção do Estado, sob pena dessas pessoas subsistirem na miséria. Ou nós criamos mecanismos para amparar, ou a gente assiste a desgraça acontecer na nossa frente, na esquina das nossas casas. Num retrato social como este, os serviços sociais, eles precisam ser melhorados e ampliados,
pois é através dele, dos serviços sociais, que uma dessas 14 milhões de pessoas que estão desempregadas vão poder levar o seu filho na escola, ir ao médico e levar o seu filho para brincar num espaço público. É através do serviço público, não é através da iniciativa privada. Literalmente, o serviço público é o patrimônio de quem não tem patrimônio. Bom, aí tem os questionamentos sobre os servidores públicos e os serviços públicos. E eu trouxe alguns números. Aonde que estão os servidores públicos? Eles estão nos municípios dos estados. 53,1% dos servidores públicos são municipais. E nós estamos falando dos postos de saúde, dos hospitais, das creches, da assistente social. São os servidores e os serviços que estão na linha de frente do atendimento, por exemplo, agora da pandemia. Se a gente juntar os serviços estaduais, e aí as universidades estaduais, judiciário, Ministério Público e o serviço de segurança, somam 82,2%. E aí isso significa que a repartição pública que está lá vinculada ao sougov.br, ela é residual. Ela não é a realidade. Ela é residual. A Receita Federal, do nosso colega Geraldo, é um quantitativo percentual muito pequeno de servidores, perto da educação e da saúde. E em relação à saúde e educação, aqui estão os dados para a gente comprovar isso. De todos os servidores públicos no Brasil, 39,8% estão na saúde e na educação básica. Não conto nem o Bebeto, que está na Universidade Federal, da educação básica. Isso significa que, quando a gente ataca o serviço público, a gente está atacando saúde e educação. E aí, a ideia dos privilégios, dos salários de 300 mil, de 100 mil, de 50 mil. No serviço público, 53% dos servidores públicos no Brasil recebem até 4 salários mínimos. 4 salários mínimos são R$4.000. Pergunto para vocês, R$4.000 estamos falando de Marajás? Desses 53, 23,5 recebem até 2 salários mínimos. R$2.200, mais ou menos. Apenas 3,2% recebe mais de 20 salários mínimos. E aí sim, estamos falando de juízes, promotores. E onde estão essas pessoas? Estão fora da reforma. Elas estão fora da reforma. Elas não estão dentro. Porque quando se fala de cargo típico de Estado, são essas pessoas que serão cargos típicos de Estado. Muito embora seja regulado depois. Mas vão ser elas. Não é professor, não é enfermeiro, não é assistente social. Inclusive, em relação às férias, não existe servidor público que tenha férias além de 30 dias. Não existe. Quem tem é juiz, promotor. Essas pessoas têm 60 dias de férias. Servidor público não tem. Então, essas coisas é importante a gente deixar muito clara de quem efetivamente vai ser atingido com a reforma. Outra questão é em relação ao número dos servidores, o volume de servidores, né, dizendo que são muitos servidores. Bom, o percentual dos servidores em relação ao total dos empregos é de 30%. 30%. De cada 10, de cada 100, 30 são servidores públicos. Isso é um número grande ou pequeno? É grande? Isso é na Noruega. Isso é na Noruega. Na Suécia e na Dinamarca é de 28%. Nos Estados Unidos é de 20%. No Brasil é menos de 13%. Em Santa Catarina é 10,10%. 10,10%. Somos, em Santa Catarina, 7 milhões de habitantes. Servidores públicos estaduais, 106 mil servidores, mais ou menos. Servidores federais, mais ou menos 24 mil, mais os municipários,
que a gente não conseguiu fechar uma conta redonda. Esse é o volume de servidores públicos. Bom, e como que essa reforma ela se coloca? E aí eu fico contente e, ao mesmo tempo, preocupado com as colocações do deputado, porque ele colocou 2 pontos fundamentais, a estabilidade e a avaliação. Bom, para isso, talvez nem de PEC precisaria. A gente poderia regular isso por lei. Por que a gente vai detalhar um processo de avaliação dentro da Constituição Federal? Esse é o primeiro ponto, não precisa fazer isso. Não, a Constituição Federal não é o lugar para fazer esse tipo de questão. Bom, mas está lá na PEC. A PEC ela desestrutura todo um modelo de proteção do serviço público que se pretende universal, gratuito e de qualidade. E eu digo se pretende porque, obviamente, que existem problemas no serviço público. Eu sou servidor público do Judiciário. Eu sei que tem problema no Judiciário. Tem problema no Ministério Público, tem problema na educação, tem problema na saúde. Isso é óbvio. Bom, a questão do princípio da subsidiariedade, que ela está no artigo 37. O deputado também demonstrou uma preocupação em relação à questão dos cargos comissionados, que está, na verdade, no artigo 39A, não no 37. O problema do artigo 37A, ele está na possibilidade de firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicas e privadas para execução de serviços públicos. Isso significa que autoriza as empresas a se apropriarem daquilo que é feito pelo serviço público, pelos servidores públicos. É uma possibilidade de massificação, de terceirização dos serviços. A questão levantada que eu fico contente, que é uma preocupação para ser retirado, que está no artigo 39A, que é como extingue o regime jurídico único do serviço público e cria 5 possibilidades de vínculo com o Estado. Dentre elas, o cargo de liderança e assessoramento, que o deputado já comentou que também é uma preocupação para se retirar. O que é muito bom. Somado a esses 2 pontos com a perda da estabilidade, uma coisa importantíssima de esclarecer. A estabilidade serve para defender o serviço público e não o servidor. É o interesse público, é para o interesse público que existe a estabilidade, e não para defender o servidor, mesmo porque já existem todos os mecanismos dentro do direito administrativo para exonerar. E aí é uma questão muito importante de se dizer que o inverso também é verdadeiro daquilo que o deputado falou. A estabilidade não torna eterno o servidor público. Sim, ele pode ser demitido. No Ministério Público, os servidores são demitidos. No Judiciário, os servidores são demitidos, quando não atendem ao serviço público, aos interesses públicos. Então, o inverso também é verdadeiro, não é eterno. A pessoa passa no concurso e nunca mais, não é nem avaliada e não é nem a possibilidade de demitir. Sim, isso acontece quase que todo dia. Indo, então, para as minhas conclusões, então, assim, somando tudo isso, né, então, o princípio das... é importante dizer, no relatório final do deputado Darcy de Matos, houve a retirada desses princípios. Isso foi um movimento muito importante. Mas a materialização do princípio da subsidiariedade, ele continua, sobretudo no artigo 39A. Então, aí também tem um problema de constitucionalidade. Ou deixa o princípio ou tira os demais artigos que compõem esse princípio. Então, eu queria, ao final, dizer que se a gente quer, se pretende, né, uma sociedade que se pretende minimamente justa, a gente não pode negar uma prestação básica para a vida digna das pessoas. E nós estamos falando do mínimo. O mínimo, o atendimento mínimo, o mínimo existencial adequado e razoável para as pessoas, para aquelas 40 milhões de pessoas, mais de 100 milhões de pessoas hoje passando fome no Brasil. Esse é o retrato, não é outro. Não é outro. Se a gente vai sair daqui e ir no restaurante comer, tem a possibilidade, essa não é a realidade do Brasil. Então, esse projeto, ele acaba por retirar a possibilidade do mínimo dessas pessoas. E essa é a nossa preocupação. Vejam que eu não estou nem aqui falando dos servidores públicos em geral, porque não é nossa preocupação essa. Servidor público concursado não quer privilégio. Não queremos privilégio. Não é essa preocupação de salário, não é isso. A gente está defendendo aqui o serviço público.
Então, essa reforma administrativa, ela não melhora os serviços públicos, ao contrário, ela retira os serviços públicos, que é o patrimônio das pessoas mais carentes. Então, a gente está diante de uma escolha. Que tipo de sociedade que a gente quer construir? Ou aquela que ampara e protege as pessoas que mais precisam, ou uma sociedade que abandona as pessoas à própria sorte, numa lógica meritocrática, totalmente sem sentido diante do retrato social da realidade brasileira. Muito obrigado.